Estamos em 1954. Eu tenho 7 anos e estudo no Colégio Santa Teresa de Jesus. Colégio misto, controlado por freiras católicas da Ordem das Irmãs Teresianas. A Madre Gabriela já tinha me falado de Dom Quixote de La Mancha e sua luta contra os moinhos de vento. Não sei por que ela puxou essas histórias. Não me lembro de ela ter dito que o Dom Quixote vivia em um outro mundo. Ou será que ela estava sugerindo que eu criasse outro mundo para mim? Esses são alguns dos trechos de Tartaruga de Pedra, romance lançado recentemente aqui em Caxias do Sul, e numa situação muito peculiar, porque a obra é assinada pelo médico, falecido médico e ex-vereador João Carlos Virgílio Costa, que tinha o texto escrito, evidentemente faleceu, vai fazer 1 ano, e o seu filho aqui, Marcelo da Rosa Costa, se organizou no sentido de levar a cabo a edição da obra. Então temos aqui o filho do nosso saudoso, meu amigo inclusive, ex-vereador Virgílio Costa. Marcelo, uma honra tê-lo conosco aqui. Bom, muito obrigado pelo convite e por poder divulgar também aqui num lugar que é um espaço familiar, né? Eu te confesso que fiquei bem emocionado quando recebi o convite, o livro, até uma situação peculiar, porque a nossa própria produção ficou em dúvida, mas como? O ex-vereador já faleceu e tal. E, digamos assim, ele tinha esse texto, até para explicar quem está nos acompanhando essa abertura, ele tinha esse texto concluído, mas ainda não havia editado, era uma questão de só editar, ou tu tiveste também que enxertar algumas partes, dar um acabamento para que a história tivesse esse contorno e se fechasse como está aqui? Não, assim, é muito bom esclarecer isso. O livro, ele é editado através do Financiarte, tá, de Caxias do Sul. O resultado do Financiarte desse ano demorou a sair. Ainda bem que saiu, né? Porque tivemos anos que não teve resultado. Bom, estamos recém voltando de uma pandemia e que Sim. não acabou, né? E que não acabou. Claro. E daí demorou para sair o resultado e o edital foi escrito em setembro de... Eu estou contextualizando porque o Claro. autor, no caso o pai, participou do projeto do Financiarte. O livro, quando foi escrito para publicação, ele já estava todo concluído, ou a parte do texto, né? Até para situar quem nos acompanha, o ex-vereador Virgílio Costa, ele continuava atuando como médico, mas vinha adoentado. Ele falece, se não me engano, ali em meados de 28 de dezembro de 2020. Exatamente. E eu fiz, inclusive, a nota de pesar, a matéria da Câmara aqui para o site institucional, fui eu que escrevi. Então eu lembro muito bem disso, era, se não me engano, um domingo, alguma coisa assim, mas já era período de festas ali. E eu estava em casa, a direção-geral na época contatou e eu escrevi a matéria de casa e publiquei no site da Câmara já quase de madrugada. Que legal, obrigado. E então o livro já estava concluído. Isso aí a gente vem trabalhando nesse texto há 4 anos, mais ou menos. Desde que ele foi a primeira vez finalizado e que eu concluí que eu não teria distanciamento suficiente para fazer uma análise do livro, eu ajudei desde o começo como um incentivador do trabalho, da criação do texto. Depois eu já contei com a ajuda de amigos e amigas, assim, e que vieram. O livro ele foi entregue ao Financiarte revisado já, com o autor participando desse processo. O que nós estamos lendo tem o aval dele, é isso que precisa ficar claro. Totalmente, não existe uma palavra, não tem, para ser exato, não existe uma vírgula nesse texto que não tenha sido consultado, que a gente não tenha discutido. Assim, o vírgula, claro, eu estou usando um exagero, mas qualquer alteração que teve substancial que foi sugerido pela revisora e que foi alterado o texto, foi alterado mediante uma autorização e um diálogo com o autor. Não tem nada. O único acréscimo que foi feito no livro, que está sendo lançado, é um pós-fácil que eu coloquei para explicar justamente a situação que nós estamos conversando. Que é a nota do editor, que está na parte final mesmo. Termina a história, vem a nota do editor
a a qual tu nota faz editor menção agora. da qual eu explico justamente essa situação, e a capa, que foi feito por uma que não estava no projeto, foi feito por uma amiga, e que eu acho muito feliz, assim, que no momento que eu vi a capa, eu, inclusive, até as cores, eu achava, pô, tinha que ser isso. Sim, uma foto aqui, o nosso bate-papo anterior à gravação, o Marcelo me esclarecia que aqui o ex-vereador Virgílio Costa, já falecido, quando criança, junto com tias aqui, familiares, no santuário do Padre Reus, né? São Leopoldo, né? Em São Leopoldo, porque acho que é pela questão da história, né, do livro. Não sei se já entramos nisso. Claro, claro que sim, claro que sim. O livro, ele é uma... O que se trata como um gênero literário hoje em dia de autoficção, né? Que é um trabalho que envolve a... Ele é em primeira pessoa, isso que precisa ficar claro para quem está... Exatamente. Quem não leu ainda, né? É um livro falado em primeira... O narrador, ele escreve... Está em primeira pessoa e é aparentemente uma autobiografia, só que não é. Ele envolve elementos ficcionais também, alguns que a gente nunca vai saber o que é. Eu te digo que eu não tenho coisas que eu não sei o que é... O que é ficção, o que é... Eu sei o que é realidade. Mas, por exemplo, só para situar assim, até que ponto haveria uma ligação com o falecido ex-vereador. Ele sofria de problema cardíaco, porque isso está colocado aqui já uma criança que sofre de problema cardíaco. É isso que eu ia então colocar. aí, digamos, ele se baseou em si mesmo, né? Não, essa situação é real. Ele é baseado... O principal, assim, do livro é a história de uma criança que é diagnosticada com um grave problema cardíaco e é informada que a única forma de se salvar desse problema é uma cirurgia em Porto Alegre. Isso aconteceu com o pai. Claro, e o livro ele é interessante porque o enredo, embora ele seja em primeira pessoa, e as pessoas, o leitor, de modo geral, vai pensar o seguinte: bom, mas então é o autor falando de si mesmo. Não, a primeira pessoa é um instrumento ficcional e esse episódio dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades, decorrentes sobretudo do coração, mas também há momentos que faz menção a um problema de pulmão também. O autor, ou digamos assim, o interlocutor ali, ele não fica muito baseado em si. Há momentos em que ele refere as suas dificuldades, as suas impressões, mas também ele se distancia, e aí há capítulos mais com noções de panorama, de ambiente, de outros personagens, e o livro fica num jogo de idas e vindas do interlocutor consigo e para com os outros, e a sua própria situação ela não chega a ter um desfecho no próprio livro, ela fica uma pista. Então também o leitor precisa exercitar o seguinte: se ele de fato está atrás da história do interlocutor, ou se ele vai tirar, digamos assim, lições do próprio pano de fundo, das próprias descrições que acontecem no decorrer do livro. Então, quando se termina a leitura, eu tive que ler com uma certa velocidade aqui para a entrevista, a gente fica, peraí, acho que eu vou buscar mais alguma coisa e tal, para tentar sacar outros pontos e tal. Ele não é um livro definitivo, ele não é um livro com início, meio e fim, ele deixa margens para reinterpretações, né? É legal ouvir isso, porque ele está lidando com o imaginário de uma criança. E, ao mesmo tempo, existe, claro, que uma ambiguidade narrativa nisso construída, uma construção, essa ambiguidade. Que tem situações que a criança não poderia estar narrando. É claro que é o autor hoje, que se coloca naquele personagem de criança. E, ao mesmo tempo, que é a criança que está olhando para a sua situação na hora. É claro que o tratamento que se dá à história de uma criança doente e poder fazer disso um livro, uma narrativa que tem em vários momentos um tom cômico, se deve à proximidade que o pai tinha tanto quanto o paciente. Eu não gosto de falar o pai, o autor, né? Eu tento fugir disso. Claro, mas claro. O autor tinha tanto quanto o paciente, quanto como médico, que tratou de crianças com problema, com esse tipo, não com esse tipo de problema exatamente, mas lidou com essa dificuldade que é, dentro do âmbito familiar e social,
para uma criança que tem, de repente, alguma problemática. Ele era pediatra e clínico geral, se não me engano. Pediatra, cirurgião pediatra, era especializado em cirurgia pediátrica. E então tinha essa visão. E o livro, ele pensou assim, como uma coisa que pudesse ser um diálogo, uma história que pudesse ser contada para todo mundo, porque tem uma contextualização histórica e de um determinado local muito interessante, eu acho, que é aquela cidade dele, né? Que é Itaqui, embora não seja identificado no livro. Mas fica muito claro quando é colocado, cidade fronteiriça, Sim. pequena, no sul do estado e tal. Na Argentina e tal. Estamos... aquela característica de fronteira. E há episódios interessantes no livro, para quem conhece, para quem conheceu o vereador Virgílio, nós estamos tratando de um sujeito ideologicamente muito identificado com o trabalhismo. Ele era de uma matriz de esquerda, mas de uma esquerda trabalhista. E aí há fatos aqui como, por exemplo, o próprio suicídio de Getúlio Vargas e um exercício de interpretação das motivações de um suicídio à luz de uma criança também. Digamos, o interlocutor, o autor, no caso, o ex-vereador Virgílio Costa, teve esse exercício de tentar ver, pô, mas ele como menino, como é que absorveria o suicídio de um presidente da República, né? E um personagem caro para ele seria aquele pedetista raiz, como se fala hoje em dia. Sim, era muito. E também era porque o suicídio também do Getúlio Vargas entra nessa história por duas, além de ser uma coisa marcante da época, está contextualizado na época em que justamente 54, né? 1954, e naquela região, né, o Getúlio era dali. O Getúlio era de São Borja, embora até no livro conste que a fazenda dele não era em São Borja, o pessoal lá é indignado com isso. Que a fazenda dele era em Itaqui, na verdade, aliás, acho que é da família até hoje. Tem uma localidade de Itu, né, que ele faz um autoexílio, quando ele sai... Na fazenda! Quando ele abandona a política, né? Sim, a fazenda do Itu. Essa Ele fazenda fica diz que é em tempo, Itaqui. entre aspas, fora da política, porque ele não participa ativamente, mas é eleito senador em vários estados. Enfim, Sim, tem essa antes história. de voltar à presidência da República. Eleito em Ele é eleito no início da década de 50, né? em 50. Mas ele já tinha sido presidente antes, né? Sim, de 30 a 45. Nos anos 30 até 45, né? Sim. E o 30 Revolução, né, até 45. Depois tem o golpe de Estado Novo, né? E aí ele fica até 45. 45. Então tem daí esse panorama histórico que se passa ali. E tem outros dados, assim, se tu olhar, de uma questão política no livro, assim, inclusive social em termos da medicina, né? Porque é colocado o preço que ia custar a cirurgia dele. Né? É um negócio que tu vê que em determinado momento pesa isso. É um assunto tabu, né? É um assunto tabu. E depois há todo um... Aí é um jogo interessante do ponto de vista de uma mobilização que se cria no próprio ambiente escolar para que as pessoas orem pelo aluno que vai se operar e tal. E alguns ficam com ciúmes dele, dessa mobilização toda de... E alguns têm uma relação, porque tem uma coisa por trás do livro, não sei se o assunto principal, mas tem uma questão de bullying, assim, curiosa, né? Porque até meio, não sei como é que dá para dizer, cruel, assim, né? Da criança que já está numa situação difícil e parece que aquilo é usado para acentuar, assim, uma forma, aquilo é colocado às vezes. E isso as pessoas passam, né? Eu acho que isso aí era uma coisa que talvez o autor tivesse uma vontade de tocar nesse assunto com a pessoa que sofre isso, sabe? Claro, claro. Porque há as pessoas que se sensibilizam, há aqueles que acham, não é bem assim. Até um coloca no livro um comentário de um suposto colega que fala assim, mas vem cá, fazer corrente de oração ou ir para a igreja, seria se ele morresse, não para desejar que ele se recupere bem numa cirurgia. Mas vem cá, tia, vai esperar a pessoa morrer para demonstrar um afeto. Lute para que ela não morra, né? Pois é. É um pouco contraditório, um pouco bastante até contraditório. Né? É a crueldade com que se lida com, de repente... Mas o ser humano tem disso, né? Pois é. Tem, tanto que esse que eu estava te colocando, ele estava... Pela experiência profissional
que o autor tinha de lidar com esse tipo de situação. O que é colocado no livro também é como uma forma de retrato de olha o que uma criança dessas pode, de repente, estar além da doença, além da dificuldade de... Que a Edith falou, na verdade, o problema de pulmão que tinha era uma decorrência a falta de ar é uma decorrência Problema cardíaco. do problema cardíaco, isso. Ele tinha a coarctação da artéria aorta. Olha só. Nós chegamos mais ou menos na metade do programa, Marcelo Costa, e como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo na abordagem aqui de Tartaruga de Pedra, romance póstumo, digamos assim. Eu sei que tu não gostas muito desse termo, mas enfim, lançado aqui em Caxias do Sul, de autoria do falecido ex-vereador médico João Carlos Virgílio Costa. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor aqui, recebendo o Marcelo Costa, que fala do romance do seu falecido pai. Marcelo, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento, naquela câmera ali, dicas, podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Poxa, dica de literatura, essa parte não tinha. Eu vou colocar 2 livros que... Estamos em Feira do Livro, inclusive. Pois é, mas eu vou falar não de coisa tão atual, assim, porque eu vou citar 2 autores brasileiros contemporâneos e que dialogam com a questão da autoficção, que é a Tatiana Salem Levi, que tem um livro chamado A Chave de Casa. Lançou outro livro agora, que eu ainda não li, não me foge o nome agora. E o Cristóvão Tessa, que tem O Filho Eterno. São 2 autores que trabalharam ficcionalmente a sua própria biografia. A Tatiana com uma questão da história da família dela na Turquia, e também juntando a isso questões da ditadura e de própria depressão dela, assim. E o Cristóvão Tessa, a relação dele com um filho que tem síndrome de Down, né? Então, são livros muito marcantes, assim, nessa relação da ficcionalização em cima da biografia, que é uma coisa que em vários... Acho que é uma tendência da produção cultural, artística. Se a gente pensar o cinema, cada vez mais vai se juntando entre documentário e ficção, né? Então, eu acho que é uma tendência. Eu deixo esses 2 por enquanto. Voltando aqui à nossa pauta, Tartaruga de Pedra, romance póstumo, digamos assim, de João Carlos Virgílio Costa, que, Marcelo, tu como filho dele, editor da obra, compartilhando conosco. Esse título, Tartaruga de Pedra, ele é bem provocativo e traz à tona um ponto icônico, assim, aquela pedra que serve como referência quando no lugarejo onde o protagonista aqui reside, provavelmente Itaqui, no interior de Itaqui, se tem enchente, a pedra aparece, a tartaruga de pedra aparece. Se não tem enchente, ela some. O protagonista ele é muito sensibilizado por isso, pela referência dessa intitulada Tartaruga de Pedra. Ele conversa com ela, ele se aconselha com isso. Então, isso também cria quase que uma relação de amizade, ou uma figura que vai, de certo modo, confortar o protagonista. Eu gostaria dessa tua impressão sobre a figura da Tartaruga de Pedra, que não só dá título à obra, mas ela baliza muito os comportamentos e as interpretações dos fatos pelo próprio protagonista ao longo do enredo da história. Dentro da história, quase que uma relação de cumplicidade e o de confissão, né? Era uma criança pela sua própria condição solitária, assim. Não que fosse tanto solitário, tinha família, tinha os colegas, mas dentro da sua condição, talvez o silêncio da pedra fosse o único diálogo possível para aquela situação. O diálogo a partir do silêncio, né? O diálogo a partir do silêncio. É algo paradoxal, mas que acontece, né? Talvez
as manifestações da pedra em relação a se esconder, a aparecer, esse tipo de manifestação não verbal fosse o único diálogo possível com a situação que aquela criança estava vivendo. Porque como é que tu vai ter uma verbalização de algo que tu não está nem entendendo o que é a vida com 7 anos ainda, e tu já te depara com a possibilidade concreta de que aquilo vai acabar, ou pode acabar, apesar de que ele diz ali que o que incomoda a criança não é a morte, é a dor, né? Ele quer saber se vai doer, não se morrer é uma consequência. Mas eu acho que o único diálogo possível era essa pedra. E não exatamente essa, mas isso, sabe que está aqui, vem o próprio nome da cidade, ele está relacionado às pedras do rio, assim, eu não sei se não é essa, de repente, até, mas... A jogada, aliás, na verdade, o recado que ele tentou passar, de repente. Não sei nem se essa pedra, para falar a verdade, eu acho que a pedra existe, essa, a pedra é grande e tal. Tá. Tem vários lugares ali que são... Com pedras referenciais, digamos assim. Porque o Itaqui vem um nome que vem do Tupi, né? E uma vez eu conheci uns paraguaios, cara, que eles cultivam lá ainda o Guarani, né? Apesar de ser modernizado e tal. Mas eu até citei, a gente estava numa brincadeira, eles falaram, Ibirapuera, não sei o que. E eu falei de Itaqui, disse que Itaqui seria uma forma de uma pedra que surge, assim. O nome da cidade em Guarani seria isso. E olha só, usando no jornalismo, nós temos a chamada costura, né? Quando nós estabelecemos um fio condutor para a história e no desfecho nós tentamos recuperar, digamos assim, pontos da entrada. Isso não é uma matéria jornalística padrão. Nós estamos aqui num processo de entrevista e na largada nós iniciamos, com perdão pela redundância, pelo final do livro, que era a nota do editor. Isso no sentido de tentarmos compreender o jogo em que o autor já faleceu, em que o filho é o editor e, evidentemente, é o editor, no caso o filho, aqui o Marcelo Costa, que conversa conosco e que praticamente estamos chegando quase que ao final do nosso bate-papo. Na nota do editor, entre outros pontos, em dado momento tu tentas colocar o seguinte, que o livro também funcionasse como uma reinterpretação da figura que foi o ex-vereador João Carlos Virgílio Costa. É uma figura muito cara, ele não passou despercebido aqui pela Câmara. Eu, como servidor da casa, fui jornalista dele, digamos assim, na sua passagem inteira, por aqui praticamente. Eu lembro dele como suplente, depois como vereador, enfim, uma figura muito ativa no seu pensamento e com um temperamento bem forte, assim. Então, em última análise, assim como o editor, que vem conversando, participando de entrevistas, tivemos o lançamento da obra na própria Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue até 12 de dezembro, é bom que se diga. Qual a tua expectativa quanto à reinterpretação nossa, do público externo, do público que não está diretamente envolvido ali na família, com relação à própria figura do ex-vereador Virgílio Costa? Que além da atuação médica e... apesar de que as coisas são interligadas, né? Mas além da atuação política e a defesa que ele tinha da questão da saúde pública e da justiça social como um todo. Quem mais precisa e tal. Do que ele sempre colocou a profissão dele, a atuação dele, ele sempre colocou a serviço disso, sempre. E sempre colocou como uma retribuição ao fato de ter sido formado por uma universidade federal. Bom que se diga isso, lembro disso. Passou a vida inteira falando isso e por isso eu também gosto de insistir que acho que é muito apropriado, adequado e, aliás, nos sentimos honrados de que esse livro seja lançado pelo Financiarte, sabe? Então é mais uma gratidão que a gente tem à questão pública, assim, disso. Mas voltando ao que tu perguntou, acho que atribuir a essa pessoa que tem uma passagem na medicina, na política, esse lado lúdico, sabe, que a criação literária coloca e que talvez acentue um elemento que estava presente na vida dele, tanto quanto médico, porque para lidar com criança tu precisa disso, sabe? Ele lidou com criança a vida inteira.
E eu acho que a própria política tratada como uma forma que tu vai ser combativo, mas tu não pode abandonar uma certa utopia que tem que estar presente no porquê tu está fazendo aquilo, né? Tá fazendo aquilo porque tu quer chegar em algum momento e transformar as coisas, né? Transformar, nem que seja na dimensão da possibilidade de um vereador ou de um delegado da saúde, como ele foi, mas tu vai ter que ter uma dimensão utópica e lúdica nessa atividade. Eu acho que isso aí ressalta mais uma, sabe, tu deixa essa característica da personalidade dele mais evidente. Acho que isso aí, se tem alguma coisa que talvez que eu possa, sabe, mergulhar de estar fazendo isso, é esse aspecto. Esse lado criança dele permaneceu vivo, digamos assim. E que isso estimule também a todo mundo que lê, saber que, né, que estimule a encontrar dentro de si próprio esse lado criança que está presente, que talvez... Que não pode ficar de fora, precisa se manter vivo, né? E que várias respostas podem estar, de repente, a gente pode encontrar nas suas próprias tartarugas, entendeu? que cada um vai ter suas tartarugas na sua cidade que morar, de repente não é uma pedra no meio do rio, é uma árvore que tu vai ter na esquina da tua casa, mas de repente as únicas respostas possíveis que a gente vai ter para os nossos problemas pessoais vai ser o silêncio de alguns elementos afetivos, assim. Né? Eu não quis te interromper, nós passamos um pouco do nosso tempo, a produção faz sinal, mas uma honra poder conversar contigo. Fiquei, como eu disse, já bastante emocionado de receber a obra, de poder ler, de relembrar do meu amigo saudoso, ex-vereador João Carlos Virgílio Costa, que assina aqui essa obra, e o ex-vereador Virgílio, que era muito arredio a entrevistas, não era muito simples conseguir agendar as entrevistas, mas depois que ele começava a falar, aí toda a sua inteligência e habilidade vinha à tona e tivemos poucas, mas muito boas entrevistas. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a ti ao convite, a toda a equipe aí, tá? Valeu. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com Marcelo Costa, editor, filho do falecido ex-vereador médico João Carlos Virgílio Costa, que assinou aqui esse romance póstumo, digamos assim, Tartaruga de Pedra, obra recentemente lançada em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.